tudo bem? Seja bem-vindo à terceira aula do curso de acompanhamento farmacoterapêutico no diabetes mellitus. Nesta aula, nós vamos focar sobre o tratamento farmacológico, que é o uso da insulina, né? E também da aplicação da insulina em si, como serviço no nosso sistema de saúde, seja ele em drogaria, seja ele no hospital também, tá? Então, qual o objetivo dessa aula, né? Então, o objetivo dessa aula é apresentar os conceitos básicos sobre a insulinização, sobre o tipo de insulina e também da ação da insulina e também da aplicação dela, né? Então, antes da gente começar sobre a insulina, vamos lembrar aí que a insulina é um hormônio hipoglicemiante que o organismo produz, né? Então, vamos lembrar ali que é secretado, os níveis altos glicêmicos estimulam as células beta do pâncreas a produção de insulina, e essa insulina vai captar a glicose para o fígado para armazenar o glicogênio naquela gavetinha e também nas células do tecido adiposo e musculares para fonte de energia no tecido adiposo, na forma de gordura, e no tecido muscular, na forma de fonte de energia ali naquele músculo, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar lá da primeira aula, Na primeira aula, a gente comentou sobre a dependência vital da insulina exógena no diabetes mellitus tipo 1. Na diabetes mellitus tipo 1, vamos ter destruição autoimune dessas células beta-pancreáticas que vão produzir a insulina, né? Então, não tendo a produção de insulina, não tem esse controle da hiperglicemia. Então, vai continuar com os níveis altos de glicose, né? Então, o diabetes mellitus tipo 1 necessita dessa aplicação exógena de insulina, né? No diabetes mellitus tipo 2, a gente vai lembrar daquele quadrinho, o último que a gente falou na aula. No diabetes mellitus tipo 2, quando a hemoglobina glicada estiver acima de 9%, mais os sintomas, ou seja, os antidiabéticos orais ou aquelas aplicações de medicamento subcutânea não forem suficientes para o controle da diabetes, lembrando também que já passou por uma terapia tripla ali, né, desse antidiabético oral. Terapia tripla, a terapia quádrupla, que seria antes de tentar a terapia com insulina. Então, não tendo esse controle de hiperglicemia, mesmo com vários fatores, geralmente esse paciente que vai entrar com essa insulina no diabetes tipo 2, infelizmente, ele não também aderiu ao tratamento não farmacológico. Então, o controle de peso dele, né, não houve uma intervenção nutricional, não houve exercícios físicos, então não houve uma melhora do quadro. Então, utiliza essa terapia baseada em insulina. Então, quando tiver hiperglicemia aguda, com cetoacidose, com outras comorbidades agudas, necessidade de terapia, necessidade de cirurgia ou procedimentos invasivos, é recomendada a terapia de insulina basal, terapia basal bolos e insulina intravenosa, tá? Também aqui, ó, se obesidade ou sobrepeso com sintomas leves, a indicação da insulina basal com o agonista de receptor de GLP-1, tá? Também um detalhe é que a gente não vai receitar esses tratamentos farmacológicos, né? Quem vai receitar esses tratamentos são os médicos, né? Endocrinologistas ou um clínico que o paciente passe. Porém, é importante a gente acompanhar esse paciente, porque esse paciente vai até o nosso serviço de saúde, né? Então, pode ser ali naquela receituário que tenha diversas orientações de aplicação de insulina e talvez ele tenha dúvidas. Então, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de insulina, né? Vão ser o tipo de ação rápida, curta, intermediária, longa duração, né? E também as pré-mistas. Então, falando um pouco sobre a de ação rápida, nós temos como exemplo a insulina Asparte, Dispro
e gluizina. Elas vão agir, elas são utilizadas quando o paciente está com uma hiperglicemia em jejum, né? Então, antes da refeição, o paciente já está com aquela hiperglicemia e então a gente precisa de algo que reduza essa hiperglicemia rapidamente. Então, em 15 e 30 minutos, e a duração, né, no organismo de 3 a 5 horas. Então, essa insulina vai ter essa ação nesse tempo, tá? Vai ser utilizada, então, geralmente antes das refeições. Então, vamos lá, o paciente, ao acordar em jejum, ele está ali com uma glicemia de 200 miligramas por decilitro. Então, é uma glicemia alta, mesmo sem nenhuma refeição. Então, a glicemia vai ser aplicada neste paciente e vai reduzir essa glicemia sanguínea, tá? Que está alterada. Tá? O outro tipo de insulina é a insulina de ação curta, né? Um exemplo é a insulina regular. Ela vai ter início de ação em 30 minutos, né? E vai durar de 6 a 8 horas no organismo. Geralmente, né, ela é utilizada para controlar picos glicêmicos pós-prandiais, ou seja, após a alimentação. Então, o paciente se alimentou, porém, a gente vai estudar sobre isso no controle, né, de glicemia, como que a gente pode fazer isso. Então, após 2 horas, ele ainda continua com essa hiperglicemia, né, após medir lá no aparelhinho glicosímetro, vou colocar aqui, ó, 210 miligramas por decilitro. Após 2 horas, já tem que abaixar essa glicemia, né, pós-prandial. Então, ele vai e aplica esta insulina também, tá? Outro tipo de insulina é a insulina de ação intermediária. Um exemplo é a NPH. Essa de ação curta e de ação intermediária são as mais comuns, né? No nosso dia a dia na farmácia, para venda, também no posto de saúde, né? Ela vai ter uma ação, o início de ação entre 1 e 2 horas e vai ter uma duração no organismo de 12 a 18 horas. Então, ela vai fornecer uma cobertura basal parcial. O que é essa cobertura basal, né? Então, essa cobertura, quando fala de cobertura basal de insulina, ela vai imitar a secreção fisiológica da insulina, né? Então, mesmo tanto no paciente com diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, pode haver necessidade desse uso dessa insulina. Então, ele imitar essa secreção de insulina também é algo positivo deste paciente. Temos também a insulina de ação prolongada, né? Então, um dos exemplos que a gente pode ter é a glargina, a detemir e a degludec. Ela vai ter início entre 1 e 2 horas e vai ter duração de 24 horas ou mais, enquanto a de ação intermediária faria uma cobertura basal parcial dessa insulina no organismo, ela já mantém o nível de insulina praticamente normal desse paciente a partir da aplicação. Então, ela é bem interessante para pacientes tipo 1 e tipo 2 também. Tá? As insulinas pré-misturadas, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Então, assim, essas pré-misturadas, elas literalmente são misturas de insulina. Elas podem ser uma mistura de ação de uma insulina de ação curta com uma insulina de ação intermediária. E ela vai ser usada para simplificar o regime das injeções. Então, ao invés de ter uma aplicação de uma curta ou uma aplicação de uma intermediária, não, ou uma aplicação de uma longa, faça essa mistura conforme as unidades que esse paciente faz uso. Então, vai misturar na seringa mesmo 70% de uma NPH com 30% de uma regular, por exemplo. Outro exemplo, 75% de uma de longa
duração com uma de ação rápida, né? Então, é uma possibilidade que a gente vai ter ali no tratamento do nosso paciente, tá? Então, as fases de ação da insulina, né? Então, ela pode ter um efeito, pode ser o início, né? Que é o tempo de efeito após a aplicação, isso de efeito após a aplicação. O pico, que é o momento em que a insulina atinge seu efeito máximo, e a duração total na ação desta insulina. Então, importante é que a gente precisa saber que as metas, né, as doses dessa insulina devem ser individualizadas, porque vai depender da idade desse paciente, do dia a dia desse paciente, né, e também de acordo com as necessidades. Se o paciente está realizando uma hipoglicemia, eu não vou fazer uma aplicação de insulina nesse paciente. Não faz sentido, ele vai ter um desmaio e pode até ser internado aí, né? E é o que a gente não quer, a gente quer evitar que tenha complicações. Então, é importante que o paciente tenha essa monitorização glicêmica, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas é importante que o paciente tenha um autoconhecimento sobre o que ele está sentindo, e como que ele pode verificar. Também tem algumas doses de insulina de correção, que geralmente o médico deixa. Então, se a insulina, se o destro, né, que é a glicemia ali no glicosímetro, tiver entre tal e tal valor, realizar a aplicação de, por exemplo, 10 unidades de insulina, né? Ou 20 unidades de insulina. Isso tudo vai depender ali da terapia que o médico vai optar sobre esse paciente. Então, é importante que esses valores, né, essas doses da insulina sejam individualizados para esse paciente, né? Então, o tratamento com a insulina, ele deve incluir o repouso de insulina basal, né? Porque o que vai acontecer? Vamos ter que lembrar novamente da ação da insulina no organismo. Então, quando tem a liberação de insulina, ele vai diminuir a lipólise. Mesma coisa com a insulina exógena. Quando repõe essa insulina, ela vai evitar a lipólise e a liberação hepática da glicose no período interdigesto. Então, quando o paciente está algum tempo sem comer, o fígado vai liberar glucagon. O glucagon vai quebrar aquele glicogênio ou produzir né? Ou produzir a glicose no fígado. Então, tendo essa reposição, vai diminuir essa liberação hepática da glicose, tá? Nesse período que está em jejum. Também tratamento com a insulina pós-prandial. Então, aquela insulina que vai ser feita após as refeições. Então, é importante que tenha no tratamento com a insulina, deve incluir esse aspecto também. E também de dose de correção que a gente comentou. Então, às vezes, incidentalmente, né, o paciente vai comer aquele doce a mais, né, aquele chocolatinho a mais, e aí pode gerar essa hiperglicemia. Então, é importante que tenha essas doses de correção da glicemia para corrigir essa glicemia do paciente. Então, novamente, vai parecer repetitivo, mas a gente precisa comentar com esse paciente sobre a importância do tratamento não farmacológico sempre, né? Então, optar por alimentos saudáveis, ou optar por alimentos diet, né, que são sem o açúcar, ou alimentos light, que são
sem o aumento ali de gordura, também é extremamente necessário, porque tudo isso vai impactar nesse tratamento com a insulina, né? Então, uma outra parte que é importante é o esquema de insulinoterapia, né? A gente não vai receitar essa insulina, mas é importante que a gente saiba, porque a gente precisa orientar esse paciente, né? Então, geralmente tem esses dois principais, que é o esquema convencional e o esquema intensivo, né? No esquema convencional, vai ter uma aplicação diária, né, da insulina de ação intermediária ou lenta, ou uma pré-mistura, né, que a gente viu ali, uma NPH com uma regular. Essa pré-mistura é indicada apenas para pacientes idosos ou em casos onde não há adesão para injeções múltiplas. Então, imagina que esse tratamento com insulina é um tratamento que vai gerar uma dificuldade desse paciente, né? Vão ter vários fatores, né? A seringa, a agulha, o descarte desse material, né? E, enfim, é importante que a gente entenda a dificuldade desse paciente, se necessário, que tenha um horário reservado para o atendimento desse paciente, na hora de orientar e também na hora de aplicar essa insulina, tá? Pode ser de uma aplicação diária, como a gente comentou, ou de duas aplicações diárias, no caso sendo aplicações da pré-mistura, da NPH com a regular. O esquema de terapia de insulina intensiva, ela vai ter múltiplas doses diárias de insulina, no caso, 3 ou mais aplicações diárias, né? Ou também a infusão de insulina subcutânea contínua na bomba de insulina. Isso aqui é muito comum para o paciente que está internado, né? Ele vai ter uma insulina ali sendo bombeada de forma contínua para reduzir essa glicemia do paciente. Isso é claro que depende do caso, né? Então, trouxe aqui um estudo que foi bem importante, né? O estudo desse centro, né? Centro de Controle de Diabetes e Complicações, demonstrou que o tratamento intensivo, ou seja, aquele com diversas aplicações diárias no diabetes tipo 1, pode reduzir complicações microvasculares e o melhora do controle glicêmico do diabetes mellitus, além de resultar em menores taxas de complicações a longo prazo, né? Então, precisamos lembrar também das complicações desse paciente, tanto para incentivar que esse paciente tenha uma adesão melhor a essa insulina, né? No caso do diabetes mellitus tipo 1, precisa ficar muito atento para evitar a hipoglicemia e a hiperglicemia, já que o único tratamento dele seria a insulinoterapia, né? Mas também para melhorar a adesão desse paciente, né? Na questão do diabetes tipo 2. E lembrar que essas complicações crônicas começam por conta dessa hiperglicemia não tratada e também podem ter essas complicações como a neuropatia diabética, a nefropatia diabética, né? E até as complicações crônicas macrovasculares, né? A gente precisa demonstrar isso para esse paciente, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a aplicação de insulina na farmácia ou drogaria, né? Então, não há restrições na aplicação de injetáveis na sua farmácia, na drogaria, né? É um serviço farmacêutico que nós podemos oferecer aí, né? Os serviços farmacêuticos, eles fidelizam esse paciente. Então, o paciente vai ver a sua farmácia, a sua unidade de saúde como referência, tanto não só na aplicação de insulina, mas olha, lá tem um farmacêutico que sabe orientar, que ele tem conhecimento sobre a doença, que acompanha a minha glicemia, né? Então, isso é importante. A gente vai falar sobre controle
glicêmico depois, né? Mas agora a gente vai focar nessa aplicação. Então, as vias mais comuns de aplicação na farmácia, de acordo com o RDC 44, 2009, né? Então, seriam as formas de intramuscular e a subcutânea. No caso, a insulina seria essa forma aqui, subcutânea. Então, a RDC também estabelece algumas regras para administração de medicamentos na farmácia. Então, o paciente pode chegar aí de boca, seriam 10 unidades de insulina. Tá, como que a gente pode saber disso, né? Então, a receita médica deve ser apresentada e avaliada pelo farmacêutico. Às vezes o paciente está com uma receita antiga, né? De lá, de 1900 e bolinha, né? Não tem como a gente considerar essa receita, porque ao longo desse tempo, quantas mudanças metabólicas, né? Quantas mudanças esse paciente já passou, né? Então, é necessário que essa receita seja atualizada, né? Não é permitida a administração de medicamentos de uso exclusivo hospitalar, ou seja, alguns antibióticos, antimicrobianos, né, que são de uso exclusivo hospitalar. Também importante, né, a data de validade do medicamento deve ser verificada antes da administração. Às vezes o senhorzinho vai trazer a insulina de casa, né, e aquela insulina está aberta há mais de 6 semanas, né? Então, não tem como utilizar esse medicamento, né? Então, a gente, até na hora de dispensar, na hora da gente entregar esse medicamento para esse paciente, é necessário ressaltar esses cuidados. A gente vai falar sobre isso, né? Que é uma parte de educação ao paciente, né? Então, também o controle de validade nos estabelecimentos de saúde, né? Isso é básico, né? A gente precisa saber que o medicamento que a gente fornece esteja apto a ser usado, né? E também os materiais, aparelhos, acessórios devem ter registro, notificação, cadastro ou serem legalmente dispensados juntos aos requisitos da Anvisa, né? Então, isso também precisa ter esse controle junto à nota fiscal, né? Então, tudo isso são alguns detalhes que a gente precisa se atentar na aplicação desse injetável na farmácia. Então, voltando ali para a nossa aplicação da insulina, né? Então, é importante que, para ter essa aplicação, você também siga a diretriz, né, da Anvisa. Deve ter ali um local apropriado, né? Não vai fazer no salão da farmácia. Precisa ter um ambiente minimamente higienizado, com uma pia, com uma bancada. Precisa ter o descarte de pérfuro cortante, um descarte de material biológico naquela sala, né? Então, se atentar às instruções da Anvisa e também da Vigilância Sanitária local, tá? Então, os locais de aplicação, né, que são recomendados são o abdômen, braço, nessa parte aqui, a coxa e na nádega, né? Então, esses são os locais da aplicação. Temos aqui a imagem, que coisa aí. E também, dependendo do local de aplicação dessa insulina, ela vai ter uma maior velocidade para começar o início da ação dessa insulina, né? Então, de melhor velocidade seria o abdômen, depois a coxa e, por último, a nádega, né? Então, observe que são locais que são de fácil aplicação, né, para esse paciente. E também o ângulo de aplicação dessa insulina. Então, sempre reto, sempre 90 graus, né? Aqui na imagem também tem o modelo de uma prega, né? Então, a gente faz essa prega a partir da gordura desse paciente, né? Então, se for no abdômen, contar ali 3 dedos a partir do umbigo e realizar a prega, né? Então, para os materiais, né? Se for uma agulha ali de 5 milímetros, ela
necessita a realização da prega local, né? Se for uma agulha de 4 milímetros, ela vai dispensar a realização dessa prega, porque ela já vai chegar ali no tecido adiposo, né? Então, é importante saber esse ângulo de aplicação, que é muito importante. Então, bom, a gente sabe os locais de aplicação. Eu posso aplicar sempre no mesmo local? Não, porque o que pode ocorrer? Pode ocorrer essa lipodistrofia, né? O que é essa lipodistrofia? Pode ser uma atrofia ou uma hipertrofia desse local de aplicação. Então, é importante a gente realizar a técnica de variar o local dessa aplicação, né? Então, se realizar na farmácia, é importante anotar o local dessa aplicação, né? Então, anota o dia, por exemplo, hoje, dia 31 de outubro, foi realizada X quantidade de insulina no abdômen do lado direito, ou no abdômen do lado esquerdo, né? E também estimular esse paciente a realizar essa técnica, porque veja, né? Esse paciente pode realizar essa aplicação de insulina diversas vezes no dia, né? Então, talvez ele se encontre numa posição mais fácil de fazer a técnica ali no abdômen, né? Pegou o jeito de fazer, mas ele precisa ser indicado a realizar a alteração de local, né? Então, de repente necessitar de um auxílio ali para realizar a aplicação no braço ou na coxa, né? Então, é necessário que ele faça esse controle para evitar esse problema, tá? Então, a gente precisa realizar a educação desse paciente sobre o armazenamento e manuseio desta insulina. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma caixinha de medicamento, né? Então, aqui temos a caixa dessa marca aqui, a insulina humana, tem 100 unidades por ml, né? E aqui tá, essa aqui, no caso, na verdade, né, é até uma reposição da caneta de insulina, né? A caneta de insulina, se você não conhece, né, é uma caneta que você coloca esse carpule, né, esse tubete, e aí você fecha essa caneta. Aqui em cima da caneta vai ter a quantidade de unidades de insulina que você vai aplicar. Aqui na ponta da caneta vai ter a presença da agulha, que vai ser a perfurada. Então, é necessário também que haja a troca dessa agulha. E vai realizar a aplicação, tá? Então, aqui tem a informação, né? Que é uma suspensão injetável, tá? Isso a gente já sabe. A via que a gente vai realizar é uma via subcutânea. E aqui tem algumas orientações, né? Aqui fala sobre a caneta, né? Que ela deve ser a caneta que utiliza com as agulhas desta marca, tá? E somente o uso individual. Então, tem o pai e a mãe com diabetes. Não, essa caneta deve ser para uso individual, tá? Então, aqui fala conservar de 2 a 8 graus Celsius. Isso significa que ele vai armazenar na geladeira, tá? Então, vai armazenar na geladeira sob refrigeração. Não pode congelar, tá? Tá aqui nessa embalagem que não pode congelar esse medicamento. Olha essa observação aqui que é extremamente importante, tá? Após aberto, válido por 6 semanas, sendo armazenado em temperatura ambiente de 15 e 30 graus, né? Então, tem uma informação. Após a abertura dessa insulina, é interessante também que, se for aberto a insulina, né? Esse tipo de insulina, inclusive, que é a forma de caneta, na farmácia, anota a data que abriu para a gente saber quanto tempo que esse tubete, né, esse carpule, foi colocado nessa caneta. Ou também o frasco de insulina, né?
ele tem uma validade um pouco menor do que essa. Então, sendo armazenado em temperatura ambiente entre 15 e 30 graus. Não é a temperatura ambiente do Nordeste ou do Rio de Janeiro, né? Então, se estiver fazendo uma temperatura, né, acima de 30 graus, isso não pode ser armazenado no carro, quando o paciente vai de carro, né? É necessário que ele armazene numa bolsa térmica, né? Não precisa nem ter aquele gelinho, né? Aquele gelox que chama, para manter coisa. É só na própria bolsa térmica ou no isopor, ele vai manter a temperatura daquela caneta. Então, manter em ambiente fresco, né? Livre de calor, livre de umidade também, tá? Então, é bem importante a gente não só vender o medicamento, né? Não só entregar aquela caixa desse medicamento, mas instruir esse paciente, porque a terapia com insulina tem algumas que são fornecidas pelo governo, né? Ou até pelo programa do Farmácia Popular, porém muitas outras são muito caras, né? Então é necessário o paciente saber como armazena esse medicamento e estas instruções, tá? Então, outras orientações ali de armazenamento no caso da geladeira, né? Então, não guardar o medicamento na porta da geladeira ou próximo ao congelador. Por que que não pode na porta da geladeira, né? Na porta da geladeira vai ter a maior variação ali de temperatura. Então, na porta da geladeira é onde vai ter maior impacto do calor que entra de fora desse cômodo, né? E também próximo do congelador, né? Aquela prateleira que deixa ali, geralmente, um doce, né? Uma torta para deixar um pouco mais geladinha, né? Então, não coloca ali próximo do congelador. O mais indicado é que seja armazenado ali na prateleira do meio. Então, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Então, a geladeira. Primeira prateleira não pode. Na última prateleira também não é muito indicado devido a essa entrada de calor. O local que seria mais indicado seria na prateleira do meio, esse medicamento, tá? E também a insulina perde o efeito se for congelado. Então, a gente não quer que o paciente perca esse medicamento, e nem que perca o efeito desse medicamento, certo? Então, uma das coisas importantes também é a importância do monitoramento glicêmico desse paciente, né? Então, a importância da monitorização através do glicosímetro, né? É necessário que esse paciente se atente a esse detalhe, né? Porque o paciente pode fazer a hipoglicemia, que é abaixo a glicose no sangue, e também a hiperglicemia, né? Então, é importante que ele tenha essa monitorização sendo feita constantemente, né? A gente vai falar sobre horários chaves aí para o controle da glicemia, para essa monitorização, né, que sejam mais adequados. Porém, sim, são detalhes que são importantes para esse paciente, né? Então, em resumo, né, a insulinização ela vai ser utilizada tanto para o paciente com diabetes mellitus tipo 1, quanto para o diabetes mellitus tipo 2, sendo que vai alterar ali aquela insulinização que fará mais sentido para aquele paciente, né? Então, é importante que o paciente saiba a necessidade dessa insulinização, né? Saiba a importância da insulina na diminuição de complicações crônicas, microvasculares e macrovasculares ao longo do tempo de tratamento, né? Então, na próxima aula, nós falaremos sobre o tratamento não farmacológico, né? Aquele que a gente comentou diversas vezes aí nessas últimas 3 aulas, nós falaremos sobre esse tratamento farmacológico no tratamento do diabetes e sua importância, né? E como faz tanto sentido, né, quando o paciente entende todas essas questões, todas essas importâncias de controlar hábitos, trocar hábitos nocivos por hábitos saudáveis, né?
Então, espero que essa aula tenha feito sentido aí na sua cabeça e que, a partir desse ponto de vista, né, a gente consiga acolher esse paciente e também instruir o tratamento desse paciente de forma eficiente, né? Quando o paciente entende o tratamento que está sendo feito, ele vai ter uma adesão maior. E muito mais do que isso, né? Ele vai te ver como referência, como educador em saúde, alguém que está interessado no sucesso do tratamento desse paciente, né? O diabetes é uma condição que, infelizmente, o seu fim, né, acaba sendo trágico, mas essa não precisa ser a realidade do seu paciente, né? Através desses pequenos cuidados, através de uma adesão boa, tanto na insulinização, se necessário, do diabetes mellitus tipo 2, quanto no tratamento com antidiabéticos orais. Tenho certeza que esse paciente vai te ver com outros olhos e também vai ter uma gratidão ali pelo cuidado com esse paciente, né? Quando ele se lembrar do pai, da mãe que tiveram, infelizmente, a morte por conta dessa doença trágica, né? A gente pode dar um renovo para esse paciente na forma que a gente for explicar, se adequar. Então, uma outra coisa importante também é que nós, como farmacêuticos, estejamos atentos às novas formas, tanto de insulinização, né? Hoje temos diversos meios, né? Não somente a aplicação com a seringa, mas também uma aplicação que ele pode controlar até via aplicativo. Eu não trouxe detalhes sobre isso, mas espero que essas informações tenham sido úteis para ti. Então, essa aula termina por aqui.